segundo meeting dos enfermeiros da secção regional do Sul. Cumprimento a comissão organizadora e científica deste evento, também um cumprimento ao excelentíssimo Sr. Presidente da secção regional do Sul, Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, e à digníssima bastonária enfermeira Ana Rita Cavaco. Cumprimento todos os participantes deste meeting e um cumprimento muito especial à professora doutora Raquel Varela, que irá, neste momento, proferir a sua conferência subordinada ao tema O Sistema de Saúde e a Força de Trabalho dos Enfermeiros. A professora doutora Raquel Varela é historiadora, investigadora e professora universitária na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e no Instituto de História Contemporânea, ambos da Universidade Nova de Lisboa. Autora de vários livros e de artigos científicos publicados em revistas com arbitragem científica sobre história do trabalho, do movimento operário e história global. Atualmente coordena o estudo Condições de Vida e Trabalho dos Enfermeiros Portugueses em parceria com a Ordem dos Enfermeiros. Dou, portanto, a palavra à senhora professora Raquel. Boa tarde. Quero agradecer muito o convite para estar aqui e porque temos muito pouco tempo e estamos distantes não podemos estar em conferência, em debate, e a distância corta um bocadinho a comunicação. Eu vou direto às ideias principais que queria deixar aqui hoje. Nós temos ouvido e conhecemos relatos em dezenas de hospitais em que tiveram que ser abertos de emergência grupos de apoio psicológico aos profissionais de saúde. Há várias descrições, não temos contabilizado, de enfermeiros que entraram numa espécie de colapso emocional, com relatos de choro no local de trabalho enquanto exercem a sua profissão e presenteísmo, portanto, estar lá e não estar do ponto de vista emocional, não quer dizer que estejam a cometer erros, não era esse tipo de não estar que eu estaria a referir, e com relatos de situações de intensa ansiedade. É muito usual nestes relatos atribuir-se à pandemia este tipo de reação. E eu queria começar por salientar que essa não é a minha opinião e não é a opinião que os nossos estudos no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho nos vai dando como pistas sobre o que é que se passa no mundo do trabalho em Portugal. Naturalmente, podem e devem dizer que nós estamos em cima de uma pandemia que é uma situação excepcional, não vivida nesta dimensão por estes profissionais antes da sua vida e de que nós não temos estudos sobre a pandemia, o que é verdade. Temos, porém, estudos de já mais de uma década em Portugal sobre condições de vida e trabalho e também na área da saúde. A nossa hipótese, por confirmar, é outra. A nossa hipótese é que os enfermeiros estão, por formação, por dedicação, por aptidão, se quiserem, preparados para situações de altíssimo stress e situações que eu e todos os que estão lá em casa a ouvir-me que não são enfermeiros não estão preparados. Os enfermeiros estão preparados para lidar com situações de vida ou morte, com situações de grande sofrimento, com situações de grande tensão. Não me parece que seja a pandemia a explicação para este colapso de que nós temos tido notícia e que não aparece nas notícias, porque o que aparece nas notícias, como sabem, tem sido uma versão algo até burlesca, que começou por palmas não associadas a nenhum aumento salarial ou melhoria das condições de vida e ainda aquele momento da oferta de uma coisa de futebol, um jogo de futebol aos profissionais de saúde durante este período. A nossa hipótese é que são as condições de trabalho dos enfermeiros que determinam o seu sofrimento no trabalho
e que é muito agravado numa situação extrema como a pandemia. E eu quero-vos dar outro exemplo de uma situação que acompanhei e que é muito útil do ponto de vista da investigação. No acompanhamento de um doente que esteve em enfermarias e em hospital, etc., nós encontrávamos todo o caldo que associamos ao burnout, desmotivação, irritação, muito cansaço físico pelos sobreturnos, que obviamente tem sido a compensação pelos baixos salários, a dupla jornada ou os sobreturnos no serviço público, muita tristeza, tudo associado ao esgarçar de equipas, à avaliação individual de desempenho, à não progressão na carreira, à burocracia a impor-se ao cuidado, porque eu quero chamar-vos a atenção para isto. Penso que saberão, os enfermeiros que estão lá em casa a ouvir-me. Esta é uma profissão de cuidar do outro. Ora, cuidar do outro é das coisas, nós estudamos isto quando obviamente relacionamos, quando introduzimos os nossos colegas da psiquiatria, da psicanálise, nos nossos estudos, dos quais fazem sempre parte, o cuidar de traz-nos um enorme bem. Ora, a profissão da enfermagem, ela pode ser definida assim. O que é que fazem os enfermeiros? Eles cuidam de... Aliás, uma colega vossa, já no estudo que nós estamos a realizar, deu este testemunho extraordinário. Eu preferi ir para os cuidados paliativos, onde as pessoas estão a morrer, porque aí encontrei um espaço de humanidade que não encontrava numa enfermaria, dadas as condições que tinha antes numa enfermaria, vou chamar-lhe regular, para que se entenda. Portanto, não era nenhuma área específica, não era uma área hospitalar, se eu não estou em erro. Bom, o que se passa é que quando este doente entra nos cuidados intensivos, nós assistimos a um volte-face substancial. Os enfermeiros estão absolutamente bem dispostos, sorridentes, e atenção que nós estamos a falar de uma experiência que existe um enfermeiro para um doente permanentemente. Portanto, o enfermeiro está sempre disponível, como sabem, essa é a situação dos cuidados intensivos. E o que nós observamos é exatamente o contrário. É uma experiência em que se ouvem risos e andotas no corredor entre os profissionais de saúde, o que é, já agora devo dizer, é um sinal de saúde mental no trabalho. O silêncio, o olhar de lado, o não ter vontade de comer junto, o não querer fazer coisas juntos, o não assumir erros, tudo isso são sinais de adoecimento no trabalho. As andotas, sobretudo na saúde, que têm muito a ver com o combate à violência própria, que está inerente à profissão, que é uma profissão que lida permanentemente com o sofrimento alheio, é um enorme sinal de saúde mental. E uma enorme disponibilidade, boa disposição, entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra muito forte, que nós gostamos muito de usar, vem da ideia de Deus dentro de si, enfim, não sou religiosa, mas é daí que vem a palavra. É uma pessoa que está entusiasmada, que adora o que está a fazer. Bom, a nossa explicação para isto é uma. Nos cuidados intensivos, as condições de trabalho significa que nos cuidados intensivos há muito mais meios, há menos exigência burocrática, porque ali o que prevalece é o cuidado do doente. O que não prevalece a gestão burocrática, não prevalece a contabilidade permanente para a avaliação, não prevalece o ter que andar constantemente a pedinchar meios, que é uma situação a que os enfermeiros e outros profissionais de saúde foram submetidos, sobretudo nas últimas 2 décadas, a andar permanentemente a pedir o que falta e que lhes impede de exercer a sua profissão, que é cuidar de... Portanto, o que se assiste ali é uma situação completamente diferente. Porquê é que eu contei esta história? Porque e é aqui que eu quero chegar, e eu vou muito direto ao assunto, temos realmente muito pouco tempo, o problema não é a pandemia, o problema são as condições de trabalho dos enfermeiros. Porque os enfermeiros, não é que, ou seja, a explicação de que os enfermeiros têm medo da pandemia, naturalmente, ao início, quando nem meios de proteção individual havia, tinham todas as razões e o medo era uma resposta saudável. Agora, a explicação de que esse medo perdurou no tempo e que as pessoas entram em estado de choque porque estão estressadas ou porque veem notícias que, obviamente, são
muitas delas sensacionalistas, etc., é uma explicação completamente insuficiente que não dá resposta à realidade das condições do trabalho, porque nós, quando olhamos para outras situações semelhantes de grande tensão, nomeadamente, devo dizer, cenários de guerra, o que nos apercebemos é de uma disponibilidade enorme, abnegação, dedicação e vontade de trabalhar, vontade de estar no local de trabalho. E, portanto, parece-me que o que nós estamos a observar é uma situação em que se conjugou uma espécie de tempestade perfeita, se vocês quiserem. Havia uma situação pré-pandemia no Serviço Nacional de Saúde, que era uma situação limite, em que nós estamos a falar de uma força de trabalho que é levada à exaustão, sem condições de trabalho, com maus salários, sem possibilidade de progredir na carreira, com avaliações profundamente injustas, como aquelas que remetem à avaliação individual de desempenho ou à progressão por cotas, etc, etc. Uma ausência de democracia nos locais de trabalho, isto é, as pessoas são pouco ouvidas, não são escutadas. As decisões cada vez mais são decisões hierárquicas, de cima para baixo, em que há uma cadeia de comando, e tem que haver sempre uma cadeia de comando, mas essa cadeia de comando não houve quem realiza o trabalho prescrito. E isto leva a uma situação clássica nos estudos do trabalho e também na enfermagem. É que hoje, se todos os enfermeiros fizessem o trabalho que é prescrito, mandado, ordenado e organizado a partir de cima, nada funcionava. Aliás, essa é a origem das greves de zelo. É quando as pessoas nos locais de trabalho resolvem fazer exatamente o que está prescrito. Porquê? Porque o trabalho real nunca é o trabalho prescrito. Não é sequer numa linha de montagem fabril, para terem uma ideia, quanto mais na área da saúde, em que cada pessoa é uma pessoa, não só o enfermeiro cada enfermeiro é um enfermeiro, e isso acontece em todas as profissões, porque nós somos todos singulares, como está a lidar com outras pessoas. E, portanto, o trabalho real exige uma série de medidas que o trabalho prescrito obstaculiza e não permite realizar. É por isso que nos cuidados intensivos, quando é preciso alguma coisa, toda a gente se move e tudo se mexe, e a última coisa que há a fazer é, quando está a situação controlada, sentar-se e aí sim tomar notas. É frequente a descrição nos enfermeiros que o tomar notas nos outros locais de trabalho se sobrepõe, por exemplo, ao cuidar atenciosamente dos doentes. Depois há outros problemas que têm a ver com a escassez de meios, não só dos próprios enfermeiros, que temos escassez, como... porque, vejam isto, a saúde já lida em Portugal, nós temos uma saúde que já lida em Portugal, grande parte das situações que chegam aos hospitais não deviam chegar, ou não deviam chegar nesse estado, ou não deviam chegar nessa idade tão cedo, se nós tivéssemos a montante um outro país do ponto de vista dos determinantes sociais da saúde. Portanto, nós temos 1,5 milhão de diabéticos, enfim, os números são polémicos à volta disto, nós temos imensas taxas de obesidade e de síndrome metabólico, muito associadas ao trabalho por turnos noturno, ao fim de 5 anos de trabalho noturno, que grande parte dos enfermeiros fazem, a tendência é para desenvolver ou hipertensão, ou colesterol alto, ou diabetes, e isto está assim registado em todo o mundo, em todas as profissões, independentemente do salário. Portanto, estas profissões que são obrigadas ao trabalho noturno, já que a maioria delas não deviam, nomeadamente no setor industrial, não devia haver trabalho noturno, porque o custo disso para as populações é gigantesco. Mas as profissões que estão obrigadas ao trabalho noturno, como é o caso da enfermagem, obviamente deviam ter compensações salariais ou reformas mais cedo, enfim, algum tipo que é uma forma de compensação salarial. A reforma mais cedo, uma vez que a reforma é salário diferido. Portanto, nós chegámos a uma situação em que os enfermeiros são chamados, numa situação já ela profundamente desgastada do Serviço Nacional de Saúde, a enfrentarem uma pandemia. Não vou sequer falar do que é a organização da pandemia em termos nacionais e em termos hospitalares, porque esse é outro dado muito importante para perceber a própria condição da força de trabalho dos enfermeiros, mas sem dúvida que só com estes dois dados, as condições de trabalho pregressas e a pandemia atual, era suficiente para se criar uma chamada tempestade perfeita em que grande parte dos enfermeiros
entram naturalmente num sofrimento acrescido. E eu saliento isto, o sofrimento acrescido não se deve eu não sou a favor das duplas jornadas, não sou a favor das horas extraordinárias, porque as horas extraordinárias devem ser extraordinárias, não devem ser permanentes para compensar baixos salários. Acho que os salários no Serviço Nacional de Saúde são obscenamente baixos e inaceitáveis do ponto de vista do desenvolvimento e da civilização, mas é evidente que há situações extremas em que as pessoas são obrigadas a fazer um horário mais intenso, e isso não as leva necessariamente ao cansaço, porque há formas de reposição e de compensação. Quais são as formas de compensação? É ter um sentido do trabalho, que é isso que nos define ontologicamente. Diz-me como trabalhas, dir-te-ei como és, quem és. Portanto, é sentir que nós estamos a fazer o melhor, sentir que nós estamos realmente a fazer o melhor e que não podíamos fazer melhor do que aquilo. Evidentemente que hoje um enfermeiro sente isso no Serviço Nacional de Saúde, muito menos quanto a mim o sentirá no privado, porque aí obviamente o que se trata é uma relação saúde/mercantil em que mais está desprovido o sentido do cuidado, porque o sentido do cuidado obedece a uma lógica mercantil que não raras vezes se sobrepõe, e portanto aí os enfermeiros têm que lidar com outras situações tremendas, nomeadamente quando deixam de poder cuidar dos seus doentes porque o seguro atingiu o plafond, para dar um exemplo. Mas no Serviço Nacional de Saúde o que nós temos é, quando numa situação de boas relações laborais, em que os enfermeiros sentissem que têm todos os meios e podem utilizar todo o seu potencial de trabalho no seu local de trabalho, a pandemia seria um desafio que iria reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a profissão da enfermagem e todos os profissionais de saúde, em vez daquilo que se está a transformar, que é claramente um processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde, em que os enfermeiros estão naturalmente a sofrer muito, porque não há também, esse é outro dado importante, aliás hoje foi publicado que o excesso de mortalidade, mesmo no último mês, com um aumento exponencial de casos, não é maioritariamente Covid, mas de outras doenças. E portanto, nós também temos outro problema, que é a quantidade de profissionais de saúde neste momento que não conseguem atender aos seus doentes, por causa de opções de concentrar tudo nos doentes Covid. Mas, enfim, esse é um dado importante, mas eu não queria só centrar nele, eu queria salientar esta dimensão. O burnout não existe, ou seja, a desrealização, a alienação de si próprio, do local de trabalho, o não ter prazer no local de trabalho, o não ter vontade de trabalhar, a exaustão emocional, esta síndrome com todas estas características não existe, porque as pessoas de repente são colocadas numa situação limite, mas existe porque elas são colocadas numa situação limite sem meios. E, portanto, é uma relação entre meios e a situação. Aliás, conto-vos um episódio, este com uma médica que esteve numa zona de guerra, uma médica portuguesa, que eu não posso dizer o hospital, que não a quero identificar, esteve numa zona de guerra em África, onde sentiu que foi uma das experiências mais reconfortantes da vida dela, do ponto de vista do cuidar dos outros, e quando veio para um hospital português, ao final de poucos meses, entrou em burnout, baixa e depressão. Isto é uma situação, não pensem que isto é uma situação excepcional, porque evidentemente vocês foram treinados para cuidar. Se sabem que têm que virar um idoso X vezes, se sabem que têm que dar atenção a uma mãe que acabou de ter um filho e não o podem fazer, ou lutam contra isso, e aí ganham entusiasmo, ou viram as costas, mas recalcam, e nos nossos sonhos e nos nossos pesadelos, aquilo que não fazemos como sentido volta-se contra nós e aparece na forma não só das chamadas doenças mentais e da síndrome do burnout, mas também, obviamente, no campo da psicossomática, das doenças físicas, e eu não gosto muito desta divisão entre doença física e doença mental.
Portanto, a mim parece-me que nós temos uma força de trabalho em Portugal excepcionalmente bem formada, que foi sistematicamente convidada a emigrar. Não deixa de ser espantoso agora que António Costa anuncie que vai contratar enfermeiros, vai contratar brigadas para os lares, e nós perguntamos com que médicos e com que enfermeiros que os convidaram a emigrar. Nem os ventiladores, nem nenhuma máquina funciona sozinha, não é uma PlayStation. E não deixa também de ser espantoso que, neste cenário todo, a bazuca anunciada da Europa, seja com o consentimento do governo português para substituir mais força de trabalho por mais máquinas e mais digitalização e colocar ainda os profissionais de saúde mais longe de quem devem cuidar, subvertendo completamente o sentido da profissão dos cuidados de saúde e, portanto, não se avizinha da parte do governo nenhuma vontade de alterar o status quo. Aliás, nós já vamos de março a outubro, sendo que a pandemia era conhecida desde janeiro, e os números da erosão do Serviço Nacional de Saúde são conhecidos há 20 anos, vários estudos foram publicados, nós publicámos um estudo também da Universidade Nova há cerca de 6 anos, onde tínhamos toda a progressão da falta de profissionais de saúde, portanto tudo isto era conhecido e não se adivinham medidas que alterem substancialmente a situação e, portanto, parece-me que os enfermeiros não têm outra saída senão, de facto, contestar e defender o Serviço Nacional de Saúde, porque eu penso que os enfermeiros, ao defender o Serviço Nacional de Saúde, defendem-se a si próprios. E ao defender-se a si próprios, defender o Serviço Nacional de Saúde, na verdade, é artificial pensar que uma coisa existe sem a outra, porque o Serviço Nacional de Saúde acaba por ser o regulador do preço da força de trabalho mesmo no setor privado, o Serviço Nacional de Saúde é o local por excelência de formação, o Serviço Nacional de Saúde é o local por excelência onde ainda é possível diferenciação e lidar com situações que o serviço privado não lida nem nunca vai lidar num país de baixos rendimentos como o nosso e, portanto, a mim parece-me fundamental que é por isso que eu não compreendo, e com isto termino, a facilidade com que grande parte da população portuguesa, e quando eu digo população, na verdade, a opinião publicada portuguesa, tenha aceite que os enfermeiros, há pouco mais de um ano, tenham sido tratados como assassinos quando fizeram uma greve justíssima por aumentos salariais. Quando essa greve se tivesse sido vitoriosa com aumentos salariais, nós hoje tínhamos, com certeza, um Serviço Nacional de Saúde muito mais bem preparado para enfrentar a pandemia. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Raquel, pela sua excelente conferência e pela divulgação aqui, pela partilha de conhecimento e, em particular, de resultados do estudo que já está a ser desenvolvido. Não temos aqui nenhuma questão, temos várias pessoas a agradecer a sua apresentação e portanto, a apresentação que nos fez aqui. E iremos de seguida fazer uma breve pausa. Antes disso, se me permite, eu só gostava de colocar uma questão, não havendo aqui nenhuma outra questão, e a questão que eu agora aqui retirava da sua apresentação, que efetivamente a enfermagem representa aqui a maior força de trabalho da saúde, na área da saúde, é uma das maiores, se não mesmo a maior força. E contribui principalmente para os objetivos estratégicos das organizações, no fundo, das organizações de saúde, e contribuindo para que estes objetivos sejam atingidos. Dos estudos que tem feito, além deste e de outros que já percebemos que a doutora Raquel tem desenvolvido, na sua opinião e nos seus estudos, como é que considera que se poderá valorizar ou reconhecer uma profissão que, no fundo, nós estamos a constatar, já há muitos anos se constata, mas neste momento em que tanto se fala sobre os enfermeiros, que os enfermeiros estão na primeira linha, portanto, o que é que falta no nosso país, ou aos nossos governantes, ou às nossas pessoas, porque no fundo são as pessoas de quem os enfermeiros cuidam, para atribuírem este reconhecimento aos enfermeiros e à enfermagem?
Olha, eu diria que o reconhecimento passa por vários fatores. É um tema muito importante, o reconhecimento. Nós, aliás, temos sempre em todos os estudos um capítulo sobre o reconhecimento, porque é o reconhecimento. Deixem-me explicar lá para casa isto. Eu sou a Raquel porque eu, algures, vi uma Paula Melinda. Nós somos seres sociais. Nós até para nos tornar bípedes precisamos que a mãe e o pai nos deem a mão. E, portanto, o reconhecimento é absolutamente fundamental. Há vários tipos de reconhecimento. Este reconhecimento humano, não é? Há o reconhecimento do género humano. Há o reconhecimento da tutela, que em Portugal, enfim, eu acabei de citar e voltarei a citar às vezes que for necessário. Nós tivemos os governantes em Portugal a dizer que os enfermeiros que estavam a fazer uma greve estavam a matar pacientes. Nunca se desculparam dessa ignomínia. Portanto, há o reconhecimento da tutela. Esse reconhecimento não é feito, pelo contrário. E depois há o reconhecimento interpares, que é muito importante. Porque o reconhecimento interpares, eu para ser reconhecida preciso de um par, de alguém que trabalhe na mesma área que eu, específica. Porque é essa pessoa que vai perceber exatamente o que eu estou a fazer, se eu faço bem ou não. E, portanto, isso é fundamental, restabelecer o trabalho em equipa e a confiança nos locais de trabalho entre as pessoas. Isso não existe enquanto não existirem. Primeiro, bons salários. Os salários que nós temos são escandalosamente baixos e não permitem sequer a reprodução. As pessoas, se vivessem só com o salário que recebem, os 900 euros, não viviam. Portanto, isto é uma coisa... Portugal já está a atingir níveis tipo China, em que mais de metade da força de trabalho trabalha sistematicamente horas extraordinárias. Ora, se são sistemáticas, não são extraordinárias. Portanto, a questão dos salários é fundamental, mas depois existe todo o reconhecimento. Quer dizer, é uma coisa profundamente indigna se eu estou a mudar um penso e não há penso. Se eu estou a fazer um gesso e não há gesso. Percebem o que é um ferreiro ficar sem os seus materiais, um sapateiro? É uma coisa inaceitável. Porque isso define-nos. Nós somos definidos a partir do nosso sentido de trabalho. Quer dizer, como é que eu posso exercer o meu trabalho se eu não tenho livros, papel, caneta? Não posso. E, portanto, esse é um problema. Mas o problema da equipa é fundamental. Nós temos que pensar como é que devolvemos confiança entre quem trabalha aos locais de trabalho. Cooperação. Tem que haver cooperação, não pode haver desconfiança. Não pode haver desigualdades substanciais. Uns são contratados de uma forma, outros de outra, e todos fazem o mesmo trabalho, e uns ganham mais, outros ganham menos. Isso é profundamente desagregador das relações de confiança dentro dos locais de trabalho. E, portanto, tem que haver uma série de medidas em que nós olhamos e pensamos assim: como é que nós vamos tornar este local de trabalho um local onde as pessoas cooperam e confiam umas nas outras? Até porque só cooperando e confiando umas nas outras é que há desenvolvimento científico e progresso. Porque a tendência... Quando não existe confiança e quando há baixos salários e péssimas condições laborais, é para a baixa produtividade e também para o aumento do erro. A tendência, quando não há relações de confiança, é para esconder os erros, não é para assumir os erros. E isso é altamente prejudicial. Então, numa área como o campo da saúde, nem terei que o explicar, não é? Parece absolutamente óbvio. Portanto, há uma série de... há uma radiografia que está mais ou menos feita. Enfim, nós ainda não temos o resultado... Vamos ter milhares de dados para tratar, mas há uma radiografia geral que está feita, faremos certamente a particular com muito detalhe, mas no essencial isto é conhecido. Agora é uma questão de vontade política e é uma questão de escolhas políticas, é muito importante referir isto. Quer dizer, não é que não há dinheiro, é onde é que nós decidimos pôr o dinheiro, parece que isso é que é a questão fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Raquel. E despeço-me também de todos lá em casa, neste caso a maioria todas, porque é uma profissão muito feminina também, mas enfim, eu estou de todos e espero que, enfim, que tudo corra o melhor possível.